Ao longo da história, muito se falou sobre essa sigla. Para muitas pessoas, ela é somente uma taxa. Uma taxa importante, verdade. Mas sabia que muito antes de existir a Selic, já havia o Selic? Esse é o nome de um sistema do Banco Central do Brasil. É por meio dele que o Banco Central efetua a custódia e registra as transações de 99% dos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. A gente ainda vai falar bastante do papel do Selic nesta série. Mas hoje, vamos voltar no tempo e contar como ele nasceu e se tornou, em 45 anos, a parceria público-privada mais bem-sucedida do sistema financeiro nacional. Então, senta que lá vem história! Voltamos aos anos 70, uma época de grandes transformações econômicas. O mercado financeiro estava em expansão. Pouco antes, para ter mais controle sobre a dívida pública, o Banco Central havia resgatado todos os papéis que circulavam desde o tempo do Império. Foram criadas as ORTNs. Era o início do Open Market no país. Hernani Galvez era o presidente do Banco Central e colocou à frente da sua gerência da dívida pública uma figura fundamental nessa história, Carlos Brandão. Para ele, o principal desafio era estimular o apetite do mercado pelos títulos públicos. Foram criadas, então, as LTNs. E deu certo. O volume de negócios se multiplicou rapidamente. Mas com isso, registrar as transferências manuais de títulos físicos se tornou um grande problema. Ah, sim! Faltou dizer que até então todos os títulos eram em papel. Ou seja, para transferir a custódia de uma LTN, era necessário que ela fosse levada fisicamente de um ponto a outro. A liquidação era com cheque administrativo. Como se fazia isso? Com os recursos da época. Office boys, malas e até carros fortes, com milhares de títulos. Imagine o trabalho para garantir a segurança e a confiabilidade de milhares de transações. Nesse cenário, o Banco Central do Brasil decidiu criar um sistema de teleprocessamento online inédito no país. Em 1974, então, Carlos Brandão recorreu ao próprio mercado para o financiamento, capacitação técnica e operacionalização do projeto, deixando a administração por conta do Banco Central. Neste ano, foi elaborado o primeiro convênio entre a Anbima e o Banco Central. Em 1979, as LTNs pararam de ser emitidas fisicamente. O número de transações financeiras era gigantesco. Era preciso evoluir. E foi aí que o Banco Central e a Anbima reforçaram a parceria, criando o Selic, Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Notem que agora entra aí uma palavra muito importante: liquidação. Essa foi uma das principais motivações da criação do Selic, a necessidade de liquidar no mesmo dia as operações com títulos públicos federais, o que era impossível com os cheques administrativos. Com tudo meticulosamente planejado, em 14 de novembro de 1979, o Selic começou a funcionar. Já no ano seguinte, com Carlos Langoni na presidência do Banco Central, o sistema seria reconhecido como um dos primeiros do mundo a fazer a liquidação eletrônica das transações com títulos públicos. O Selic foi uma revolução. Sua segurança, transparência, estabilidade e agilidade diminuíram sensivelmente o risco sistêmico, além de tornar-se um instrumento poderoso de política monetária. Com a implantação do Selic, surgiu no Brasil o conceito de taxa básica de juros, que hoje é um dos principais instrumentos de controle da inflação no país. Mas isso é uma outra história.